Nas terras úmidas de Oxfordshire, no início do século XVII, nasceu um menino destinado a enfrentar tormentas que não se medem por mapas ou batalhas, mas por lápides pequenas e silêncios longos. Seu nome, John Owen. Desde cedo, a Inglaterra que o cercava era um país de arestas, guerras civis, reviravoltas de poder, convicções em choque e, ao mesmo tempo, um terreno fértil para mentes que ousassem pensar o Evangelho com rigor e para corações dispostos a viver o Evangelho com devoção. Owen seria ambos, mente e coração, doutrinador e pastor, intelectual e homem quebrado. Ele cresceu entre livros e disciplina, formando-se em Oxford e notabilizando-se rapidamente como um estudioso de rara força. Os que o ouviram menino já percebiam a clareza com que organizava ideias, a forma sólida como estruturava argumentos, a gravidade com que tratava de coisas santas. Na juventude, o púlpito lhe pediu a voz e a pena lhe pediu as horas. O país mergulhava em conflitos. As certezas políticas oscilavam como mastros em vento contrário. Em meio a isso, Owen pregou a governantes e a gente comum, aconselhou soldados e artesãos, ocupou cargos de destaque acadêmico e eclesiástico, e, sem perder a sobriedade, via o mundo oscilar debaixo dos pés. Foi também jovem quando conheceu Mary Rook. O casamento trouxe promessas que qualquer lar acalenta. A de risos nas manhãs, o rumor de passos pequenos pela casa, a música irregular de vozes infantis chamando pelo pai. As promessas vieram, e com elas, a prova. Deus lhes concedeu 11 filhos. Num tempo em que a mortalidade infantil não era exceção, cada nascimento vinha acompanhado de uma fé que torce para que, desta vez, a doença passe de largo, a febre diminua, a respiração se firme. Em Owen, essa fé nunca se tornou cálculo. Era esperança exercida até o limite. Contudo, um a um, os filhos se foram. Alguns viveram poucos meses, outros chegaram à infância. Apenas uma filha alcançou a juventude, casou-se e, pouco depois, foi levada também. A casa, onde se esperavam histórias contadas à lareira e tarefas aprendidas ao lado do pai, conheceu o eco de quartos vazios e a disciplina dos lutos repetidos. Enquanto isso, o país também sangrava. Owen, em determinados períodos, pregava onde as decisões eram tomadas, aconselhava líderes, escrevia livros que circulariam muito além de sua geração. Tornou-se uma referência acadêmica e pastoral, com responsabilidades que incluíram posições altas em Oxford. Seu nome era citado com respeito, sua pena era procurada, seus sermões eram copiados com avidez. E por trás de tudo, havia um pai que acompanhava pequenos cortejos, um marido que voltava para casa de passadas lentas, um crente que se ajoelhava quando já não sabia o que fazer. Quem o visse apenas de beca, entre colunas e disputas teológicas, não imaginaria que o mesmo homem aprendera a recitar certos salmos como quem respira. Não para demonstrar erudição, mas para sobreviver. A restauração da monarquia mudaria o desenho das ruas. Cargos desapareceram, portas se fecharam, e o país, agora sob outra coroa, tratou de punir os que, a seu ver, haviam apoiado o lado errado. Owen nunca foi homem de espada, foi de livros e de púlpito. Ainda assim, lidou com a poeira levantada por decisões que não controlava. Alguns dos seus amigos foram executados, e a cidade, por anos, ostentou cabeças cortadas como recados oficiais. Londres aprendeu a ver a própria história na altura de estacas. Owen aprendeu a passar por elas sem desesperar da providência. Se a vida pública lhe cobrou discrição, a vida pastoral lhe cobrou coragem. O ato de uniformidade, em 1662, expulsou do ministério paroquial centenas de pastores que não podiam, em consciência, assinar todas as exigências litúrgicas impostas. Owen posicionou-se entre os dissidentes e, nesse lugar estreito, continuou a fazer o que sempre fez: pregar e orar. É impossível contar a história de John Owen sem mencionar os livros que escreveu. Eles nasceram de um tipo de laboratório que não cabe em universidades: o laboratório da experiência. A morte da morte na morte de Cristo não foi apenas um tratado de soteriologia. Foi o anúncio firme de que, num mundo que parece governado pela perda, a cruz de Jesus tem a última palavra. Da mortificação do pecado, por sua vez, não ofereceu fórmulas frias para disciplinar desejos. Ensinou crentes cansados a levar as batalhas internas ao único lugar onde elas podem ser vencidas: a presença do Cristo que mata o pecado. Comunhão com Deus descreveu com ternura e precisão a relação distinta que o crente sustenta com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Não como teoria de gabinete, mas como mapa de oração para dias escuros.
E quando cresceu o barulho de ideias que negavam a Trindade ou transformavam a justificação pela fé em algo diferente do que a Escritura ensina, Owen ergueu a pena para defender o essencial. Em todas essas páginas há uma constante: a convicção de que o Evangelho é consolo verdadeiro para a gente verdadeira, em dores verdadeiras. No lar, a sucessão de lutos moldou o ritmo das horas. Quem entra num quarto infantil depois de um enterro sabe que há sentimentos que a linguagem não alcança. Owen os conheceu. Havia orações que começavam fortes e terminavam em silêncio. Havia sermões que nasciam de lágrimas, e por isso mesmo, chegavam a corações calejados. Quando a casa ficou novamente grávida de esperança, a esperança vaiu. Quando a alegria veio, veio com prazo curto. Mary, sua esposa, foi o último rosto a permanecer ao lado dele na casa esvaziada. Mais tarde, também ela partiu. Não há como dourar esse tipo de dor. O que houve foi perseverança. Talvez por isso, quem ouve os textos de Owen escritos nessa fase, encontra uma mistura rara. Uma mente que conhece as estradas da teologia e um coração que conhece as estradas do cemitério. Ele não desistiu. Na ausência de um púlpito oficial, pastoreou comunidades pequenas, reuniu pessoas em casas, orientou encontros de leitura bíblica, escreveu cartas que hoje soam como sermões sussurrados. A oração se tornou o hábito que nenhuma lei conseguiu calar. Nos dias de perseguição, era comum que homens e mulheres aprendessem a orar com palavras curtas, como quem fala enquanto corre. Owen os ensinava a orar como quem respira, a abrir a Escritura como quem abre uma janela, a falar do Pai, do Filho e do Espírito, não como conceitos, mas como companheiros de caminho. Enquanto a cidade vigiava os dissidentes vigiavam seus próprios corações, e o pastor os guiava nesse trabalho. A política seguiu seu vai-vem. Depois de Carlos II, aproximava-se o momento em que seu irmão, James, ocuparia o trono, reacendendo temores de um recuo religioso que muitos julgavam inevitável. Owen, já mais velho, acompanhava com cuidado esses movimentos. Mais do que partidos, o que o preocupava eram as doutrinas. Mais do que alianças, o que lhe doía era a possibilidade de que a Igreja perdesse o norte da graça. Em suas últimas obras, ele insistiu para que os crentes preservassem o Evangelho em sua pureza. Trindade afirmada, Cristo no centro, justificação somente pela fé, santificação como fruto do Espírito, consolação para os que sofrem. Parecem palavras de manual, mas ali soavam como instruções de sobrevivência. A saúde começou a cobrar seu preço. Owen enfrentou asma, dores persistentes, noites difíceis. Mesmo assim, continuou a escrever e aconselhar. O corpo estava fraco, o conteúdo firme. Foi nesse contexto que amadureceu um pequeno livro que se tornaria o seu testamento espiritual. As Meditações sobre a Glória de Cristo. Diferentemente de algumas obras imensas, essas páginas são enxutas, concentradas naquilo que, para ele, sustentava tudo o mais: ver Cristo com os olhos da fé. E, em breve, vê-lo sem véu. Há quem diga que essas meditações foram, de certo modo, escritas para seu próprio coração. Quem lê percebe que foram deixadas como um copo de água numa viagem longa para quem viesse atrás. Em certo dia, ainda no leito, quando soube que o livro tomava forma para a impressão, Owen enviou recados com uma serenidade que não se improvisa. Mais do que despedir-se de amigos, ele reforçou o destino da esperança. Não o triunfo de um projeto político, não a restauração de um cargo, não a garantia de aplausos, mas o encontro com aquele de quem falara por toda a vida. A frase que a tradição guardou, ele ia àquele a quem sua alma amara, não é bravata, é coerência. Quem experimentou tantas perdas e guardou a fé, não o fez por ter coração de pedra, mas por ter olhos voltados para além. Contar a fase difícil de John Owen é evitar dois equívocos: o da hagiografia açucarada, que remove as arestas e faz do sofrimento uma espécie de decoração, e o do cinismo, que interpreta a perseverança como teimosia cega. Owen não foi um mártir ansioso por dor, nem um acadêmico anestesiado. Foi um cristão que carregou o luto com honestidade e continuou. Continuou a pregar quando perdeu auditórios. Continuou a orar quando perdeu palavras. Continuou a escrever quando perdeu forças. Quando não pôde mais cuidar de estruturas grandes, cuidou de almas. Quando o vento dos gabinetes lhe foi contrário, ele soprou a brasa da fé dentro de casa, nos encontros discretos, nas cartas meticulosas, nos conselhos pacientes. Em cada um desses gestos, repetia a convicção que suas obras registram: Cristo é suficiente. Os livros que muitos lembram pelos títulos, A Morte da Morte, Mortificação, Comunhão, Justificação, Trindade, nasceram desse chão.
Ele defendia uma teologia robusta não porque amasse brigas, mas porque amava a gente. Sabia que as ideias que negam a divindade de Cristo esvaziam o consolo dos enlutados. Sabia que confundir justificação com performance humana rouba o descanso dos cansados. Sabia que tratar o espírito como mera força impessoal mina a esperança de quem precisa de consolador. Em cada debate, Owen parecia ouvir, por trás das teses, o choro das casas e o cansaço das oficinas. Por isso escrevia com rigor. Rigor, no seu caso, não era soberba. Era cuidado pastoral. Depois da morte de Mary, Owen ainda teria alguns anos. A casa que antes conhecera o barulho de passos pequenos se habituou a um tipo diferente de som. O de páginas viradas, o dos suspiros de quem sobe lentamente uma escada, o de orações que frequentemente voltavam para o Salmo 73, para as cartas de Paulo, para o Evangelho de João. Novas alegrias vieram discretas, como amizades firmes e comunidades que floresciam apesar da vigilância. Havia também a ternura de uma nova companheira nos anos finais, o que permitiu que o velho pastor atravessasse os últimos trechos com amparo humano e mais leveza na rotina. Nada disso apaga o que foi perdido, mas tudo isso explica como ele permaneceu. Há um ponto, no entanto, em que o roteiro se detém de propósito. Num mundo que mede sucesso por plateias, a maior mensagem de Owen talvez não esteja nos discursos famosos, nem nos cargos que ocupou, mas na vida que viveu quando ninguém estava contando. O valor de seu legado não vem apenas do impacto acadêmico, embora ele exista, mas da coerência com que atravessou o vale. Ele jamais transformou o luto em espetáculo. Tampouco o escondeu sob a carpintaria da retórica. Preferiu a simples afirmação do Evangelho. A morte foi vencida pela morte de Cristo. O pecado pode ser mortificado pelo poder do Espírito. O Pai adotou em amor. O pastor que perdeu 11 filhos não passou a amar menos o mundo. Passou a esperar mais do mundo que há de vir. O teólogo que sofreu não abaixou a régua da doutrina. Abraçou-a com mais humildade, porque sabia que não havia outro chão. A Inglaterra continuou a mudar. Reis sucederam reis, e as igrejas aprenderam, sob pressão, a viver o essencial com discrição e coragem. Entre os dissidentes, a obra de Owen circulou como alimento. Entre os que se mantiveram no estamento oficial, seus livros eram lidos pelo vigor e pela fidelidade à escritura. Diferenças permaneceram. A admiração pelo trabalho sério também. Em funerais, cita-se ainda hoje uma ou outra frase dele. Em seminários, seus tratados seguem sendo estudados. Em lares, seus pequenos volumes de devoção permanecem na cabeceira de gente que aprendeu que a fé é, muitas vezes, um ato de resistência mansa. Nos derradeiros dias, antes que o verão findasse, a respiração de Owen ficou mais curta. Ele encerrou a jornada em 1683, tendo vivido sob a sombra de guerras e restaurações, tendo amado, sofrido, ensinado e perseverado. Seu corpo foi posto no solo entre outros que também aguardavam a ressurreição. Os que falaram no velório não deram conta de sumarizar todos os livros, todos os sermões, todas as cartas. Falaram como devem falar os que entendem o que vale, de fidelidade. De como um homem pode, sim, continuar crendo quando perde quase tudo. De como um pastor pode continuar servindo quando lhe tiram as estruturas. De como um crente pode continuar orando quando sobram apenas palavras curtas. A resposta, no caso dele, não estava num temperamento particularmente forte, nem num estoicismo disciplinado. Estava na glória de Cristo que ele tanto contemplou. Se um narrador tivesse de escolher uma imagem para encerrar a história, talvez escolhesse uma casa simples, com uma mesa de madeira gasta, uma Bíblia aberta e uma vela já baixa, vencida pelo tempo. E ao lado, um caderno com páginas preenchidas por uma letra firme, porém trabalhada à custa de dores. Ali, naquela junção de luz fraca e palavra brilhante, está o retrato de John Owen. Um homem que não deixou a dor definir a última página, mas não a negou nas anteriores. Um pensador que não deixou o estudo virar escudo contra a realidade, mas o usou como ponte para chegar aos feridos. Um pastor que não se refugiou do mundo, mas o atravessou humilde, amparando o rebanho com aquilo que sabia ser o suficiente. Pregar o Cristo crucificado e ressuscitado. Orar com insistência, esperar com paciência. Nos campos de Oxfordshire, as estações continuam. No país que mudou tantas vezes de humor, os restos de sua obra seguem passando de mãos em mãos. E, na memória da Igreja, quando o assunto é sofrimento que não se torna cinismo e fé que não se torna espetáculo, o nome de John Owen permanece. A história dele não ensina que o crente sai ileso. Ensina que o crente não sai sozinho. Ensina que, diante de perdas que nenhum pai deveria enfrentar, há um Deus trino que sustenta. Que, diante de olhos que se fecham para filhos e para esposas, há
Há um Cristo que os abrirá um dia para ver a glória, que diante de políticas que sobem e descem, há um evangelho que não negocia sua verdade. E assim, quando alguém pergunta como ele suportou, a resposta não cabe em uma frase, mas pode ser dita sem rodeios. Ele continuou pregando e orando. Pregou quando lhe deram grandes púlpitos e quando lhe deram salas pequenas. Orou quando a casa estava cheia e quando se esvaziou. E em tudo, apontou para a única fonte que, em sua experiência, nunca minguou. A história de John Owen, teólogo puritano, marido, pai, pastor, é, ao fim, a história da graça como alicerce. A graça que sustenta o erudito em meio às polêmicas, o pastor em meio às perseguições, o pai em meio às sepulturas, o homem em meio ao próprio cansaço. A graça que não explica todo o sofrimento, mas que não abandona ninguém no meio dele. A graça que, na sua pena e no seu joelho, virou consolo para muitos e direção para outros tantos. Se alguém, hoje, procurar em suas obras um plano de fuga para a dor, não encontrará atalhos. Encontrará um caminho, o da comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. O da mortificação do pecado. O da confiança na justificação pela fé. O da esperança inquebrantável na ressurreição. Foi por esse caminho que John Owen andou quando o chão lhe faltou. E é por esse caminho que a história de John Owen continua pregando. Não apenas nas palavras que deixou escritas, mas na própria vida que, mesmo vista à distância, ainda aponta para o mesmo horizonte. Cristo permanece.